Pessoal, hoje vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer a história de uma das igrejas mais antigas e emblemáticas de Macaé, a Igreja de Santana. Uma verdadeira joia do nosso patrimônio, cheia de histórias, lendas e personagens que ajudaram a moldar a nossa cidade. Então, preparem-se para descobrir tudo isso comigo, com detalhes, datas e curiosidades que vão te surpreender. A Igreja de Santana foi fundada em 1630 pelos jesuítas, na antiga Fazenda Santana, que foi uma das primeiras propriedades rurais de Macaé. Essa fazenda foi propriedade de famílias tradicionais da época colonial, como os Figueiredo, os Álvares, os Parada e os Souza. Essas famílias tiveram um papel importante na história local, contribuindo para o desenvolvimento da região e para a construção da nossa cultura. A igreja não é só um símbolo de fé, mas também um testemunho vivo da nossa história, carregando séculos de memórias, lutas e devoções. Naquela época, por volta de 1630, a construção da igreja contou com a participação de muitos, incluindo os escravos que trabalhavam na fazenda. Eles tiveram um papel fundamental na edificação, ajudando na construção com suas mãos e conhecimentos. A igreja foi erguida com materiais locais, como pedra, barro e madeira, refletindo o estilo colonial português, com uma arquitetura simples, porém imponente. A fundação da igreja ocorreu em um período de grande colonização na região, quando os portugueses buscavam consolidar suas posses e expandir a fé cristã entre os povos indígenas e os colonizadores. Entre os personagens que participaram da construção, destaca-se o padre jesuíta João de Almeida, que liderou as obras e foi uma figura importante na evangelização da região. Ele chegou a Macaé por volta de 1640 e dedicou sua vida à missão de catequizar e consolidar a fé na região. Outro personagem importante foi Antônio Álvares Parada, um fazendeiro e líder local, que também contribuiu para a história da igreja e da Fazenda Santana. Ele foi enterrado no cemitério ao redor da igreja, em 1685, e sua sepultura é uma das mais antigas do local. No cemitério ao redor da igreja, estão enterradas várias famílias tradicionais da época colonial, que tiveram grande influência na história de Macaé. Entre elas, podemos citar família Figueiredo, fundadores da Fazenda Santana, com sepulturas datadas do século XVII. Família Álvares, uma das famílias mais antigas da região, com registros de sepulturas desde o século XVII. Família Parada, incluindo Antônio Álvares Parada, que faleceu em 1685. Família Souza, também com sepulturas desde o século XVII, conhecida por sua participação na administração local. Essas famílias representam a história de uma época de grandes transformações, de lutas e de fé, e guardam nomes que marcaram a história de Macaé.